Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro da Gerda Lerner, que nós fizemos a introdução no episódio anterior, que é A Criação do Patriarcado. Dessa vez nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, chamado Origens. Oi, gente, sejam bem-vindas. E sim, no episódio passado nós já falamos sobre a introdução do livro e agora a gente vai começar os capítulos mesmos, né? Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior, como sempre a gente indica que vocês ouçam para entender melhor o contexto do livro, principalmente a introdução, saber mais sobre a autora, qual é a proposta dela e tudo mais. E claro, se vocês quiserem também e puderem acompanhar a leitura com a gente, também super recomendamos que vocês façam isso para conseguir acompanhar certinho os episódios. Sim, claro que não é 100% necessário, né? Caso você nunca tenha lido, tudo bem, você vai entender e talvez até goste aí, gente, do episódio. Mas se você estiver fazendo a leitura, vai ser ainda mais especial, né? Algumas pessoas já comentaram lá nas redes sociais, tipo, eu vou ler junto com vocês, finalmente vou terminar de ler este livro. Que a gente sabe que ele é um pouco complicadinho mesmo, principalmente nesse início, né? Inclusive, este primeiro capítulo, né, a Gerda, ela começa falando sobre a história antiga e o lugar das mulheres em algumas sociedades, né, pré-históricas e tal. E aí ela já traz aqui diversos pontos bem interessantes, mas a gente sabe que esse capítulo, assim, pelo menos na minha opinião, ele é meio longo, né, ele tem, tipo, umas 30 páginas por aí. E ele também é meio complexo, assim, meio denso, na minha opinião, porque ela vai falando de vários autores, né? Então ela vai jogando várias teorias e falando de vários autores, vai citando várias coisas da antropologia e tal. Então pode ser meio difícil de acompanhar, né? Exato. Inclusive fiquei até um pouquinho confusa, assim. E me lembrou até mesmo o início do Segundo Sexo também, né? Da Simone de Beauvoir, que nós tratamos aqui lá nas outras temporadas, né? Porque o Segundo Sexo, ele também começa assim, meio chatinho, sabe? Falando dessas questões meio históricas, meio complicadinho de entender. Inclusive, ela menciona Simone de Beauvoir, né? Exato. E ela também fala de autores, por exemplo, que nem o Freud, que a Simone também fala, né? Também critica, né? Como vocês podem ver, tudo no Pessoal é Político Universe está conectado. Exatamente, gente, foi tudo pensado. Então, daqui a pouco a gente já vai explicar o porquê que ela cita, né, a Simone de Beauvoir e esses outros autores. Mas antes, só para dar aqueles recadinhos, né, especiais, aqueles avisos de sempre, que a gente tem uma campanha lá no Apoia-se, apoia.se/o Pessoal é Político, na qual você pode, né, doar aí um dinheirinho para nos ajudar a fazer este podcast. E agora a gente tem uma novidade também, que envolve o Apoia-se, mas também o Substack, que eu não sei se vocês aqui que estão me ouvindo conhecem, né, mas ele é um outro site, no qual a gente pode enviar newsletters e também subir episódios exclusivos, né? Então, quem nos apoiar lá no Substack com R$10, lá é um apoio único, né, de R$10. Quem nos apoiar lá vai ter esses episódios exclusivos do nosso novo projeto chamado Mais Pessoal que Político, que a gente até falou lá no Instagram, mas para quem não viu, né, os nossos posts ainda sobre, basicamente é um projeto no qual nós vamos falar sobre nossas próprias vidas e vamos utilizar as histórias que aconteceram com a gente, né, as fofocas aí das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, para trazer uma análise feminista também e falar um pouco sobre essas situações, analisar as questões de gênero, as questões de socialização feminina e tudo mais que estão envolvidas nessas histórias. Sim. Então, se você quer participar, se você quer ouvir, é só ir lá no Apoia-se e apoiar com qualquer valor a partir de R$10 ou apoiar lá pelo Substack, né? Qualquer um dos dois serve. Ficar por dentro das fofocas da nossa vida, gente. Hoje um amigo respondeu falando, eu só não apoio porque você já me conta elas de graça. E eu fiquei, cara... Olha o privilégio de ser nosso amigo. Eu fiquei tipo, acho que eu vou parar de falar, então. Até parece.
te conhecendo e me conhecendo. Não, mas aí pelo menos, Gente, pelo menos eu falei, tipo... mas as da minha irmã você não sabe. Ah, bom ponto. Eu conto as suas às vezes. Também, mas essa em específico ele não sabe. Não, gente, eu sou assim, cara. Uma coisa acontece comigo, eu já tô no outro dia na mesa do bar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Exatamente. Mas vocês não estão aqui em Brasília na mesa do bar comigo, né? Então, vocês terão o privilégio de ouvir essas histórias. E lembrando que não são só as histórias, né, galera? É claro, se fosse só pra contar a fofoca da nossa vida, não faria sentido. A gente traz também uma análise mesmo, né, da situação, do porquê que as coisas aconteceram, né? Por que tal pessoa agiu de tal forma, o que isso tem a ver com os papéis de gênero da sociedade e tudo mais. Sim. Então, aí que está a chave, né, da questão. Mas se vocês quiserem ficar só pela fofoca também, tá valendo. O que vocês quiserem. Exato. E vai ser divertido de qualquer forma. E também a ideia é mais pra frente começar a contar histórias das nossas seguidoras, das nossas apoiadoras também. Então... fica aí, né, a ideia de projeto. Vão lá conhecer, espero que vocês gostem. E de qualquer forma, no Substack você pode se inscrever também de graça, né, pra ter o conteúdo. Porque além dos episódios exclusivos, a gente também vai mandar os e-mails com novidades, com tudo que tá rolando. Sim. Com os episódios desse podcast. Você pode só se inscrever no Substack, assim, Exato. pra ter essas novidades. Você não precisa necessariamente pagar pra isso, né? Pra ter o episódio exclusivo, sim, vai ter que pagar, mas pra receber os nossos e-mails, não. Então, entre em Pessoal é Político lá no Substack. Os links estão todos no nosso Instagram, então você pode ir lá conhecer. Bom, agora vamos para o livro, então? Vamos entrar aí, sem mais delongas. Vamos lá para este primeiro capítulo que, como eu comentei, é um pouquinho complicado, gente. A gente sabe disso, mas vamos tentar destrinchar aqui para vocês, né? Sim. Assim, como você já tinha falado, né, Isa, ela vai falar, por exemplo, de autores que a Simone traz também no Segundo Sexo, e ela vai criticar a própria Simone, né, o que eu achei bem interessante. E o Engels também, né, o famoso parceiro do Marx, também por causa de algumas obras deles, né, por causa da obra principal dele, da família e da propriedade privada. É, uma das principais, com certeza pro feminismo, assim, né? Sim. Pras mulheres, né, marxistas e tal também. E é bem interessante, porque ela já vai começar o livro trazendo, assim, vários questionamentos que fazem você pensar em coisas que você já leu. Então, traz muito aquela coisa que a gente já fala aqui no podcast várias vezes, né? Sobre como é importante entender cada obra na sua época, entender que elas são, né, resultados da sua época e que é óbvio que vão vir autoras depois que talvez refutem ou critiquem ou questionem aquilo que já foi falado, Sim. né? Então, eu achei bem legal que ela já começa... Exatamente, faz parte. que ela já começa o livro assim, né? Faz parte, porque a teoria é isso, né? É isso aí mesmo. Tipo... Você vai elaborando e, tipo, criticando, mas também aceitando certas partes, falando, não, pô, essa pessoa tava certa ao falar isso, mas isso aqui acho que ela tá equivocada. E é isso, né, galera? A academia é assim, teoria é assim. Enfim, é bem interessante mesmo. E aí, o primeiro ponto que ela vai levantar nesse capítulo, acho que a gente até comentou um pouquinho no episódio passado, né? Que é sobre a questão da interpretação da história, né? Já que ela vai falar tanto sobre a história das mulheres nesse livro, ela começa falando que a interpretação da história não é objetiva, como nós, obviamente, sabemos, né, enquanto mulheres feministas. Como, né, segundo a Gerda, a abordagem que nós usamos na interpretação, ou seja, a nossa estrutura de conceitos, ela determina o resultado, né? E essa estrutura nunca é isenta dos nossos valores. Isso é bem óbvio, né? Como a gente sempre fala que, enfim, ninguém é 100%, ninguém é isentão, né, galera? Mesmo aquelas pessoas que fingem ser. Todo mundo acredita em certas coisas, tem certos valores, e é óbvio que isso impacta também quando nós estamos, por exemplo, interpretando a história. Então, as perguntas que a gente faz ao passado, né, para poder interpretar essa história, que nos levam a investigá-lo através da história, já são enviesadas, né? E por muito tempo elas eram indiscutíveis e incontestáveis. Então, na página 88, ela explica essa visão através dos exemplos. Enquanto a visão teleológica cristã dominava o pensamento histórico, a história pré-cristianismo era vista apenas como um estágio preparatório para a história verdadeira, que começou com o nascimento de Cristo e terminaria com a segunda vinda do Cristo.
Enquanto suposições androcêntricas dominavam nossas interpretações, entendíamos o sistema de sexo e gênero prevalente no presente olhando para o passado. Admitíamos a existência da dominação masculina como fato e considerávamos qualquer prova em contrário apenas uma exceção à regra ou alternativa mal sucedida. Ou seja, né, obviamente, quando a gente vai entender e tentar interpretar o passado, a gente entende com as noções que nós temos hoje em dia, né? Com os nossos valores, com as nossas interpretações de hoje do que é ser mulher e do que é ser homem. Então, é bem complicado, né? Porque muito das questões históricas, na verdade, os caras ficam tipo assim, ai, viu? Os homens que eram os caçadores e as mulheres que eram as coletoras, elas não caçavam, viu? Porque elas são inferiores. Mas, na verdade, eles estão falando isso porque, hoje em dia, eles consideram mulheres inferiores, né? Por conta da ideologia patriarcal e misógina. Mas daí eles olham pra trás e justificam as coisas com a cabeça que eles têm hoje, né? É o que você busca pra justificar. E também tá dentro de, tipo, quem são as pessoas que estão estudando isso, sabe? Que tipo de perguntas elas estão fazendo e por que elas estão pesquisando essas coisas. Eu acho que a gente entender que a história, assim como qualquer área, né, gente? Assim como o jornalismo não é isento, assim como a publicidade não é isenta, tipo, sempre tem um viés ideológico por trás, né? E aí, quando a gente tá falando de estudar coisas que aconteceram, as pessoas fazem recortes específicos sobre o que elas querem estudar. Sim. E elas têm os seus motivos pra isso, né? Elas têm os seus valores e os seus entendimentos. Então, faz muito sentido que a Gerda traga isso, assim, né? Sim, eu ia pontuar até... Sabe o que isso me lembra? Sabe quando as pessoas falam de animais como se fossem seres humanos? Elas ficam tipo assim... Nossa, assim, claro, o macaco fêmea faz isso e o macaco macho faz isso. Tipo assim, o macaco macho claramente quer dominar a fêmea. Tipo, como se existisse um patriarcado. Ou colocam os seus sentimentos tá nos cachorros, assim. Nos sabe? cachorros, Tipo, tipo isso. Nossa, sei lá, meu gato não está... sei lá, tá me mordendo porque, ele tá revoltado comigo, que não sei que lá, como se ele tivesse sentimentos de ser humano. É, tipo isso. É muito engraçado. Porque é meio que isso, você interpreta as coisas a partir do seu referencial, né? Então, tipo, até certo ponto, os historiadores, até muito recentemente, né, sejamos realistas, os historiadores não repensavam essas coisas, né? Até porque a maioria eram homens, como nós comentamos bastante no último episódio. Então... eles só viam a dominação masculina como natural e imutável. Então eles não ficavam pensando que, tipo, existiu algum momento em que não houvesse a dominação masculina. Não, isso é normal. Os homens sempre dominaram as mulheres sempre foram mais fracas. Exato. E aí que ela começa a falar dessa visão tradicionalista sobre a opressão das mulheres, né? Que é a forma que esses caras pensavam. E ainda pensam. Convenhamos, muitos ainda pensam, né? Exatamente. E aí, essa visão tradicionalista é a primeira das teorias que ela vai trazer aqui, né? Que ela vai explicar que esse grupo de pessoas possui uma visão tradicional, né, da opressão feminina. E é bem interessante porque ela fala que essa visão já existiu sob uma ótica religiosa e sob a ótica científica. Ou seja, ela sempre encontra uma forma de se justificar, né, de justificar a violência que a gente sofre, de justificar o fato das mulheres serem submissas. E ela só muda de acordo com o que é mais aceito na época, né? Então, enquanto os religiosos consideravam a submissão como algo universal, porque foi determinado por Deus e natural, os cientistas vão usar as diferenças biológicas, né, para justificá-las mais no sentido de, tipo, daí de buscar também na questão do homem das cavernas, que nem você falou, então de trazer essa diferença mais do corpo mesmo, da biologia, né? Enquanto o religioso vai ser tipo, porque Deus fez assim. E por mais ridículo que pareça, gente, ainda são visões que estão super presentes no nosso dia a dia, na verdade, né? Ainda são visões que estão presentes nos mitos da sociedade no geral. Então... demais. Principalmente a biológica, cara. Quem nunca ouviu... Isso é tão... isso é tão ridículo, né? E a gente falou muito disso também quando comentamos sobre o segundo sexo, né? Sim. As desculpas biológicas que as pessoas dão pra opressão das mulheres. Quem nunca ouviu? Mas tudo bem, é normal que as mulheres estejam num patamar inferior, porque elas são naturalmente mais fracas. Ou que a gente receba menos, porque a gente naturalmente faz mais sentido a gente estar em profissões que recebem menos. E
todo aquele rolê. Porque nós somos maternais. Enfim, também vai entrar na teoria maternalista mais tarde, né? Que ela vai falar também nesse mesmo capítulo. Mas é interessante. E aí, assim, em contrapartida, é claro, né? Existem as pessoas que têm uma visão crítica e que contestam essa submissão, né? Obviamente, nós feministas. E que argumentam que o sistema de dominação patriarcal tem origem histórica e por isso pode ser extinto, que é, claro, o caso da Gerda com esse livro também. E aí, nesse caso, a pergunta que eles se fazem é se já existiu um modelo alternativo de sociedade e por isso muitos desses estudiosos procuravam provar que existia uma sociedade matriarcal. Então, nesse capítulo, né, ela vai começar entrando nessa questão dos tradicionalistas, que a gente já vai explicar melhor, e depois ela vai entrar nessa questão de quem procura uma sociedade matriarcal, né, para justificar que as mulheres não foram sempre oprimidas. Obviamente, vocês sabem qual é a nossa posição aqui, né, galera? É claro que a gente entende que, por mais que o patriarcado seja milenar, existe há muito tempo, não foi sempre assim, e obviamente não foi sempre da mesma forma, né? Porque ele vai se desenvolvendo e tal. E justamente por a gente pontuar que ele não é natural, não é, nossa, brotou o patriarcado na natureza, né? Se a gente consegue apontar que houve um início de alguma forma, quer dizer que também pode haver um fim, né? Vamos tentar ser otimistas, aquela. Exato. Por mais que seja muito difícil, né? Eu acho que todo mundo também já ouviu, ou talvez já tenha ouvido, aquela teoria, que também é muito compartilhada, de que já existiram sociedades consideradas matriarcais, né? Antes do patriarcado. Normalmente as pessoas falam, né? Que foi antes do patriarcado e tal. E daí os homens dominaram as mulheres e as mulheres deixaram de ser, enfim, as matriarcas ali. Porém, a Gerda também vai refutar esse tipo de teoria. E isso é uma coisa que eu acho muito importante também, porque não existe uma comprovação, assim, científica de que houve uma espécie de matriarcado, né, antes do patriarcado. Gente, quando a gente fala que a gente concorda, obviamente, com essa visão de que o patriarcado não é natural, não quer dizer que a gente tem que só falar, não, então com certeza existiram sociedades matriarcais, sem ir atrás de evidências históricas para isso. E é por isso que a obra da Gerda já começa assim tão interessante, ao meu ver. Porque ela é feminista, ela tá mostrando, né, que o patriarcado não existiu sempre, que ele é um processo histórico e blá blá blá, mas é óbvio que ela também é uma historiadora, então ela não pode simplesmente chegar e... Enfim, é bem interessante, mais pra frente aqui no episódio a gente vai falar melhor sobre esse conceito, né, do que seria uma sociedade matriarcal, por que as pessoas procuram tanto, mas ao mesmo tempo que a gente não pode ser enviesado, né, da forma que os tradicionalistas são pra tentar justificar a submissão, a gente também não pode ser enviesada de olhar pra história e querer só falar, não, então com certeza existe uma sociedade matriarcal sem ter prova disso, só porque somos feministas, sabe? Só porque a gente quer que existisse. Tipo, que tenha existido pra nos dar uma esperança no mundo. Cara, querer a gente pode querer, é óbvio, cara. E as coisas ainda podem mudar, né? Tipo, vai que daqui a pouco descobrem aí alguma coisa de uma sociedade específica e descobrem que na verdade era super matriarcal. Mas, né, já dando spoiler do que vem aí pela frente, a Gerda fala que não, gente, não existe nenhuma comprovação antropológica, enfim, histórica mesmo, de que essas sociedades teriam existido, né? Então, eu acho que é essencial que a gente, tipo, vá pelo que existe ou não de evidência mesmo, sabe? Não só pelo que a gente quer acreditar, sabe? Sim. Eu até entendo o seu ponto, Lê, de falar, assim, do que a gente quer acreditar e tal. Mas é que, na verdade, eu acho que essa visão é tão maniqueísta. Enfim, depois a gente entra mais nesse assunto. Sim. Né? Sobre o maternalista e tal. E as pessoas que acreditam também no matriarcado e tal. Mas eu acho muito engraçado como as pessoas não conseguem pensar fora da caixa, sabe? Tipo, se não existiu sempre o patriarcado, antes tinha que ser um matriarcado, entendeu? Só que não, pode ter sido sociedades diferentes, sabe? Na qual necessariamente um ser humano precisava dominar o outro, sabe? Sim, exatamente. E aí, justamente falando dessa questão das sociedades matriarcais e como não existe prova científica disso, né? Na página 89, a Gerda vai falar: como muitas das evidências nessa busca têm origem em mito, religião e símbolo, foi dada pouca atenção às evidências históricas. Para historiadores, a questão mais importante e significativa é como, quando e por que a submissão feminina passou a existir. Portanto, antes de entrar na discussão sobre o desenvolvimento histórico do patriarcado, precisamos rever os principais pontos de vista a respeito dessas 3 perguntas na discussão do assunto.
Então, no resto do capítulo, ela vai continuar, né, falando dessas perguntas, como, quando e por que as mulheres passaram a ser oprimidas, trazendo diferentes visões aí de grupos distintos, de autores distintos e etc. Exato. Dentro dessa pergunta do porquê que as mulheres são oprimidas, ela vai trazer por primeiro aquela visão dos tradicionalistas, que a gente já mencionou aqui, que o motivo principal seria a biologia, né? Então, teriam as diferenças biológicas, sexuais, básicas, e aí dentro disso eles trariam duas explicações, né? A primeira seria a histórica e a segunda a religiosa. A histórica é basicamente o mito do homem caçador, né? Que é aquela justificativa do mito clássico que todo mundo já ouviu, de que homens saíam para caçar e mulheres ficavam em casa, então homens se desenvolveram mais, eram mais fortes e protegiam as mulheres que eram fracas e vulneráveis. Mas o interessante é que a Gerda, como historiadora, né, e por isso que é tão interessante também todo esse livro, ela vai explicar que as mulheres também alimentavam as tribos, né? Então, essa visão é muito simplista, eu acho que é muito aquilo que você falou, né, Isa, da visão maniqueísta da coisa, assim, porque várias antropólogas feministas já mostraram que a dominação masculina dos homens caçadores sobre as mulheres não era universal, né? Não era em todas as sociedades e não era dessa forma que a gente necessariamente imagina, porque, na verdade, existia uma cooperação mútua entre os sexos. Não é que necessariamente porque o cara saía pra caçar que ele era superior, porque, na verdade, o trabalho da mulher como coletora também era importante, né? Não era dessa forma que os tradicionalistas, eles usam isso. É bem aquilo que você falou, né? Das pessoas que usam o que elas acreditam dentro de uma dinâmica, tipo, entre macacos e cachorros e tal. Eles usam isso pra julgar pelo que a gente tem hoje, né, do patriarcado. Mas, na verdade, existiram várias sociedades, inclusive a Gerda vai trazer como o mais perto, né, talvez de um matriarcado, mas que não é bem um matriarcado, e sim uma cooperação que existiu, foram nessas sociedades, né, de caçadores e coletores. Então, não é porque os papéis eram diferentes, né, dentro da família ou dentro da casa, que necessariamente existia essa dominação como a gente tem hoje em dia, né? Eles podiam ter papéis diferentes, status diferentes, inclusive dentro da sociedade, mas que eram complementares. E aí ela também menciona que as mulheres também inventaram coisas nessa época, né? Na época, digamos assim, das cavernas. Então não é como se elas ficassem em casa não fazendo nada. Elas também inventaram a cestaria, a olaria, a horticultura, e eram coisas que eram importantes também para o desenvolvimento daquela sociedade, né? Sim, com certeza. E é muito interessante porque essa visão é tão aceita, essa explicação, porque é muito real, né? Eu não sei se eu aprendi assim na escola, mas eu sempre tive essa noção de que era tipo, os homens iam caçar e as mulheres ficavam na caverna. Eu acho que tá um pouco no nosso imaginário, sabe? Os homens que eram os fortes, que iam lá trazer a carne, sei lá o quê. E não que isso não seja verdade, é claro que eles iam fazer isso, mas tipo, é como a Letícia falou, assim, não quer dizer que as coisas que as mulheres estavam fazendo não eram importantes. Até porque ser coletora, no quesito de coletar, tipo, frutas e coisas assim, na natureza, era talvez às vezes até mais importante, né? Porque dependendo do lugar onde você tá, isso poderia trazer mais comida do que, por exemplo, você ir caçar. Tem as questões das condições ecológicas de cada lugar também, né? Que a Gerda vai trazer. E também tem o fato de, tipo, quem preparava a comida que o homem trazia da caça, né? Não adianta só caçar e não saber preparar, gente. Então... Mas eu acho que, assim, essa visão é tão enraizada, né? Na nossa cabeça, enfim. E ela vai comentar que a própria Simone de Beauvoir utiliza essa ideia, né? No livro dela. E aí eu achei muito engraçado, porque eu lembro que nós falamos disso no episódio da história... lá na segunda temporada, né? E eu lembro que quando a gente falou, algumas pessoas vieram nos responder também no Instagram, comentando que aquilo não estava certo, que não era bem assim, que hoje em dia os antropólogos e historiadores já sabem que as coisas eram mais complexas, que não era necessariamente, a mulher fica na caverna cuidando da prole e o cara vai caçar, sabe? E eu acho isso interessante, porque, né, a gente estava se baseando no livro da Simone. Ela escreveu em 1940 e pouco, né? Então, é claro que ela tinha uma visão diferente. Provavelmente os historiadores tinham uma visão diferente naquela época, né? Menos crítica e tal. Então, assim, não estou reclamando aqui, gente. Eu acho ótimo quando vocês vêm nos corrigir. Tá? Inclusive, se a gente vai falando algo errado aqui também, por favor, venham.
podem sempre criticar e vir falar e comentar, pô, vocês falaram tal coisa, eu acho que não tava muito certo. Mas acho que é sempre importante lembrar que a gente tá só, tipo, contando o que a autora fala no livro, né? E pode ser que a própria autora esteja equivocada também, né? Em alguns pontos. Gente, isso pode acontecer. Eu lembro disso, né? Eu lembro desses comentários que fizeram nos posts indicando, né, a criação do patriarcado. Sim, exato. E eu até voltei nesse post antigo, né, pra ler, pra entender o que as pessoas estavam falando. E era basicamente essa crítica da Gerda mesmo. Então, eu acho que é interessante até porque, de certa forma, a gente fez um caminho de, tipo, começar pelo livro mais antigo, né? É legal trazer aqui isso. E, obviamente, a gente sempre também vai, tipo, aceitar se vocês criticarem, falarem que a gente falou alguma merda, né, gente? Por favor. Se tiver aí um livro mais atual do que o Criação do Patriarcado, que já fale algo diferente, tragam aí. Exato. Mas também é interessante a gente pensar isso, né? Que o livro da Simone era dessa época e ela simplesmente aceitou, que é isso que a Gerda traz, né? Tipo, que ela simplesmente aceitou esse mito do homem caçador sem questionar. Mas, ao mesmo tempo, também é um mito que é usado até hoje, né, gente? Então, eu também entendo que a Simone também não era da área da história. Então, eu passo um pouquinho de pano, mas tudo bem. E aí, na página 94, a Gerda vai falar, né? Na maioria dessas sociedades, a caça grande de animais é uma atividade auxiliar, enquanto o fornecimento dos principais alimentos vem de atividades de coleta e caça de pequenos animais que mulheres e crianças executam. Além disso, como veremos a seguir, é precisamente em sociedades de caçadores-coletores que encontramos muitos exemplos de complementariedade entre os sexos e sociedades nas quais as mulheres têm status relativamente alto. Ou seja, né, gente, essa ideia de que os papéis diferentes criaram a submissão feminina necessariamente, né, só o fato deles existirem, que é usada para justificar o patriarcado até hoje, não é necessariamente verdade. E essa é uma explicação bem determinista, né? Então não aceitem elas, porque ela vê as diferenças biológicas como uma explicação válida para a situação merda que a gente tem hoje em dia. E nenhuma feminista aceita isso. Eu sei que você que tá ouvindo isso com certeza não aceita, porque ela coloca a divisão sexual de trabalho com base na superioridade natural do homem como um fato que a gente não pode mudar. Mas essas diferenças sexuais, elas sempre existiram, né? Então, se lá atrás eles podiam ver isso como trabalhos complementares, por que hoje não poderia, né? Eu acho, enfim, acho engraçado. Ainda mais hoje, onde, tipo, cara, a gente não caça mais, sabe? Tipo, não faz sentido algum. Isso é um outro ponto, né? As pessoas levam essas noções deterministas até hoje, sendo que, galera, a gente tá gravando isso aqui, a Letícia tá em Portugal, sabe? A gente tá gravando aqui através da internet, de computador, tipo... Obviamente nunca fomos caçar nossa comida, até porque somos vegetarianas, seria só ir ali caçar um alface e tal. Nem isso a gente faz, a gente vai comprar na bandejinha do supermercado, porque eu não tenho horta, queria ter, mas enfim. Exato. Então, assim, é muito ridículo utilizar esses argumentos, né? Mas eu acho muito interessante também aquilo que a Gerda pontua sobre como antigamente era o argumento religioso, né? Ai, não, a mulher é inferior porque Deus fez assim. Para algumas pessoas ainda é isso, né? Porque tem crente chato e tal. Mas depois virou o da biologia, né? Não, a mulher é inferior porque realmente a biologia dela faz ela ser assim. Olha só, os homens das cavernas, eles iam lá caçar, enquanto as mulheres não faziam nada. Ficavam em casa, na caverna, super lixando a unha, delas, assistindo Netflix. Com certeza. Lendo uma revista de fofoca. Tenho certeza, gente. Então, assim, eu acho engraçado porque dá pra ver como o discurso vai se evoluindo, né? Se moldando, tipo... Eu gosto muito da ideia de que as mulheres não faziam nada, porque, tipo, gente, não é como se naquela época existisse TikTok. Né? Se existisse, eu entenderia. Ah, ficou com as pernas pro ar não fazendo nada, mas pelo amor de Deus, cara. Nem tinha TikTok, sabe? Elas iam estar fazendo o quê? Eu acho que lá não tinha muita opção. É bem isso. Então ela vai falar bastante sobre essa questão religiosa, né? Essa justificativa dos tradicionalistas, que é basicamente aí a religião da galera. Aquele clássico, a mulher foi planejada, né, por Deus, pelo divino, enfim, para ser diferente do homem, porque ela tem uma função biológica diferente, né? Então, por isso, ela deve também ter
tarefas sociais, né, diferentes aí na sociedade. E a gente vê esse papinho aí até hoje, né, galera? Infelizmente, essa visão ainda está muito presente aí, né, para algumas pessoas. E eu sei que a galera fala isso tentando justificar certas coisas e tentando falar que, tipo assim, ai, não é machista, sabe? Isso que eu acho mais engraçado de crente. Porque eles ficam tipo, não, a gente não é machista, a gente valoriza a mulher, é que ela tem um papel diferente do que o homem na sociedade. Ela tem que fazer tais coisas e o homem tem que fazer tais coisas, né? E eles têm que estar juntos, claro, em matrimônio, né? Só pode também homem e mulher, né, gente, no matrimônio, obviamente, na visão dessa galera. E eles tentam justificar isso como se não fosse uma coisa opressora, né? Como se fosse nessa sociedade que a Letícia tava comentando antes. Tipo, a mulher faz uma coisa, o homem faz outra coisa, mas, tipo, todos são valorizados. Quando a gente sabe que não é bem assim, né, galera? E como se não tivesse implicações materiais no sentido de as mulheres dentro desses relacionamentos, como se elas não sofressem violência neles, ou não fossem menos valorizadas, não recebessem menos no mercado de trabalho. Tipo, claro. Parece que o crente, ele vive num mundo cor-de-rosa, maravilhoso, perfeito, né? Onde essas coisas não existem. É porque daí assim você justifica tudo, né? E pior, né? Melhor pra eles, no caso. Eles se isentam totalmente da culpa, né? Porque, eu não deixo a minha mulher trabalhar, ela só pode ficar dentro de casa cuidando do meu filho. Ué, mas foi Deus que quis isso? Por que ele fez ela poder engravidar, então? Já que ela é criação de Deus, como todos nós. E eles agem como se eles não estivessem se beneficiando disso. Com certeza, porque é tudo os planos de Deus. Exato. Aí eles não fazem nada, né? Então, assim, é incrível. Aí é ótimo pra esses caras poderem se isentar, né? Porque a culpa nunca é deles. Ai, bizarro, né, galera? E ainda coloca, é claro, a maternidade como uma meta de vida pra todas as mulheres, né? Como se todas quisessem ter filhos, porque, claro, é o trabalho divino delas criar outros seres humanos. Então, assim, é genial aí essa ideia dos tradicionalistas, porque você consegue justificar tudo com Deus fez assim, tá tudo certo, tem que ser assim mesmo, as coisas não podem mudar, né? Exato. E aí, obviamente, são contra qualquer ideia feminista e tal, de progresso e de, enfim, igualdade entre as pessoas, né? Então, na página 92, a Gerda vai falar: a consequente explicação da assimetria sexual coloca as causas da submissão feminina em fatores biológicos pertinentes aos homens. A maior força física, a capacidade de correr mais rápido e levantar mais peso, e a maior agressividade dos homens fazem com que eles se tornem caçadores. Portanto, tornam-se os provedores de alimento nas tribos e são mais valorizados e honrados do que as mulheres. Nessa visão aí, bem determinista, baseada nessas coisas biológicas que nem sempre são reais também, né, hoje em dia. Mas que, enfim, a gente sabe que, claro, é mais provável que um homem seja maior, seja mais forte, etc., do que uma mulher, biologicamente falando. Mas também não é sempre o caso e, obviamente, é uma visão extremamente determinista das coisas, né? E é isso, aí os tradicionalistas utilizam ou a explicação de porque Deus quer, né, então é assim, porque a mulher foi criada dessa forma, ou é porque, né, ela pode ter filhos, então, obviamente, ela tem que ficar em casa, tudo determinado pela biologia. Na verdade, o religioso também é biológico, né, óbvio, é uma mistura os dos dois. Os dois são biológicos. Porque, como sempre, a gente comenta aqui, né, a origem da opressão das mulheres é aonde, galera? Na nossa biologia, né? Então, justamente por conta dela, como nós falamos bastante durante o livro, né, do Segundo Sexo, os homens utilizam a nossa biologia e a diversidade, né, entre a biologia do sexo masculino e feminino para nos oprimir. Então, eles usam isso sempre como desculpa. O religioso é só uma coisinha a mais do tipo, Deus criou os corpos das mulheres e dos homens desse jeito e ponto. Já o que é mais, assim, focado nessa questão biológica é mais tipo, o homem é agressivo, o homem é mais forte. Por isso deve existir essa hierarquia entre a gente. Gente, reconhecer que a diferença, né, que a opressão vem da biologia, obviamente não é concordar com esses discursos, né? Acho que a gente sempre tem que reforçar isso. Mas é sempre interessante ver a forma como eles usam isso e a forma como vai se reinventando, né? Que é isso que a Gerda traz aqui. Então, seja a explicação através da história, que ela já desbanca facilmente, né? Falando da questão do mito do homem caçador e tudo mais.
seja nessa questão, né, religiosa, na verdade, coisa só vai se reinventando, né, de acordo com o que tá mais em alta no momento, né, com qual tipo de sociedade. Então ela fala que depois que a questão religiosa perdeu força, né, no século XIX, e daí vieram mais as explicações científicas. E ela cita como exemplo, né, teorias modernas da psicologia, principalmente a psicanálise do Freud, que a gente já falou bastante também quando falamos do segundo sexo, né, que colocava sempre as mulheres nesse lugar de histérica, no lugar de quem tinha inveja do pênis, e uma maravilha, enfim. Né, e obviamente continua batendo nessa tecla, né, do homem ser superior à mulher, e a sociobiologia de E.O. Wilson, que eu nunca tinha ouvido falar, que era darwinista, considerando que as mulheres são biologicamente inferiores por poderem engravidar. E aí tanto uma quanto a outra já foram extremamente criticadas pelas mulheres feministas das suas áreas, mas um ponto que a gente sempre tem que lembrar também dessa falácia é que ela obviamente desconsidera o fato de que os seres humanos já não vivem mais na natureza da forma como viviam no passado, que foi aquilo que a gente já falou, né? O quão bizarro é também as pessoas justificarem com porque o homem saía pra caçar, quando, gente, a gente não caça há muito tempo, né? Então, é engraçado, porque os caras que tentam justificar com isso, eles não estão, tipo, sei lá, negando usar computador e celular e vivendo na mata e caçando a própria comida, né? Mas aí, na hora de justificar, tipo, que os homens tenham mais poder na sociedade, eles acham, tipo, não, porque a natureza disse assim, sabe? Enfim. Exato. Engraçado. Ai, gente, não faz o menor sentido, né? Porque o ser humano já alterou tanto a natureza. Exatamente. A gente já criou tantas coisas, nós já, enfim, já mudou um monte de coisa, já criou coisas novas, já criamos tantas tecnologias. Então, mesmo que você acreditasse, tipo, no passado fazia sentido para homens serem assim e mulheres serem assim por conta das questões biológicas, não faz sentido você continuar utilizando esse discurso hoje em dia, né? É bem bizarro, assim. Como a Letícia falou, o cara não tá falando, não vou mais usar o computador, então, porque eu sou contra a modernidade, né? Reject modernity, embrace tradition. Não, né? Ele só usa isso quando é conveniente pra ele, né? Que é a mesma coisa também que eu acho muito engraçado da galera carnista que fica revoltado com quem é vegetariano e vegano e fica, porque os nossos ancestrais comiam carne. Tipo, sim, mas eu não sou os meus ancestrais. Nossos ancestrais também não tinham TikTok, eu uso todos os dias. Então, tipo, e aí? Tá ligado? Aí a galera fica, porque o ser humano, não sei o que lá, blá blá blá, nossos ancestrais não fizeram tal e tal coisa pra hoje eu estar comendo vegetais. Tipo, nossa, que bela justificativa, sabe? Tipo, só fala que você quer comer carne, cara. Deu? Não precisa ficar se justificando com os homens das cavernas, sabe? Aí na página 106, a Gerda vai terminar, então, essa parte, né, do capítulo dizendo: muitas feministas argumentam que o número limitado de diferenças biológicas comprovadas entre os sexos foi demasiadamente exagerado por interpretações culturais e que o valor dado às diferenças sexuais é, por si só, um produto cultural. Atributos sexuais são fatos biológicos, mas gênero é produto de um processo histórico. O fato de mulheres terem filhos ocorre em razão do sexo. O fato de mulheres cuidarem dos filhos ocorre em razão do gênero, uma construção social. É o gênero que vem sendo o principal responsável por determinar o lugar das mulheres na sociedade. E é exatamente isso, né, que ela vai falar, e que a Simone fala muito também, sobre como, existem essas diferenças biológicas, mas não necessariamente elas precisavam virar uma diferença social. A mulher vai carregar o filho por 9 meses na barriga? Sim, mas não necessariamente ela que tem que tirar a licença maternidade e o homem voltar pro trabalho no dia seguinte, sabe? Tipo... Exato. Dando apenas um pequeno exemplo, assim, pra dizer que tudo bem, a mulher pode ter determinadas características biológicas e o homem determinadas características biológicas, mas não necessariamente essas características precisavam significar que a gente tem que ser tratadas de forma diferente. E é verdade, como ela comenta também, que essas diferenças foram exageradas em muitos casos, sabe? E também que essas diferenças por si só não justificam ter começado o patriarcado, né?
Tanto Sim, porque com se certeza. justificassem, não tinha esse livro, né, galera? Tipo, acabou o livro, pra que ter um monte de pesquisa? Tipo, se fosse só assim, nasceu da biologia. Então tudo bem, tá ligado? Então por que que a Gerda escreveu 500 e poucas páginas e a gente tá aqui lendo, né? Eu acho que qualquer pessoa que já começa com esse intuito de entender onde que esse sistema começou, já entende que ele é muito mais complexo do que só... É porque homens e mulheres são diferentes, né? Enfim, é interessante esse início. Ela faz essa diferença entre os tradicionalistas e as pessoas, né, que realmente têm um senso crítico, e como as mulheres feministas. E aí depois ela vai entrar na questão do Engels, né? Então aquela crítica que a gente falou que ela faz ao livro do Engels, que, para quem não conhece, é o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E da mesma forma que a gente falou da Beauvoir, a gente tem que também pensar que esse livro é extremamente antigo, gente. Eu pesquisei, porque eu sabia que o Engels e o Marx, eles são de 1800 e pouco, né? Então, esse livro, ele foi escrito em 1884. Quer dizer, escrito não, publicado, né? Ou seja, né, é completamente normal que autores mais recentes refutem alguma das teorias, né? E na obra do Engels, ele fala basicamente que a derrota das mulheres foi a partir da criação da propriedade privada e do casamento monogâmico, e que antes disso as sociedades teriam sido igualitárias. Mas aí aqui a Gerda vai pontuar que, na verdade, as evidências etnográficas refutam essa ideia do Engels sobre a divisão sexual do trabalho, porque, de novo, a gente entra no fato, né, de não existirem comprovações históricas de que existia uma sociedade matriarcal. E é interessante porque a obra dele é, sim, muito importante, e aí ela vai reforçar isso, gente, em nenhum momento ela tá, tipo, jogando o livro dele no lixo, mas ela fala que não é o suficiente pra explicar, né, a criação do patriarcado. Olha só, já peguei o nome do livro. Exato. Já conectei com outro nome do livro. Então, é interessante, assim, porque ela apontou, tipo, ok, ele traz pontos interessantes, mas ele não conseguiu comprovar essas teorias historicamente falando. Aqui a crítica me lembra um pouco da Simone, né? Porque ela também vai falar... Ela também... Todas as mulheres criticando o Engels. Sim. E a hora de esculachar o Engels, galera. Não, brincando. Ele foi um cara legal. Não vamos esculachar, não. Mas é interessante porque me lembra, né? Exatamente as falas da Simone, que era justamente sobre como a teoria dele é que começa com a propriedade privada, mas não necessariamente, sabe? Ele não comprova exatamente. E a Gerda vai falar que a base teórica ali do Engels, que foi um antropólogo, depois foram refutadas também, né? Então, é interessante. Aí na página 109 ela explica: as informações etnográficas nas quais ele embasou essas generalizações foram refutadas em sociedades mais primitivas do passado e em todas as sociedades de caçadores-coletores que ainda existem hoje, as mulheres provêm, em média, 60% ou mais da alimentação. Para tanto, percorrem longas distâncias com frequência, levando junto seus filhos. Além disso, a suposição de que existe uma fórmula e um padrão para a divisão sexual do trabalho está errada. O trabalho específico feito por homens e mulheres difere muito em culturas distintas, dependendo em grande parte da situação ecológica na qual as pessoas se encontram. Engels teorizou que, em sociedades tribais, o desenvolvimento da pecuária originou o comércio e a propriedade de rebanhos por chefes de famílias, presumivelmente homens, mas não conseguiu explicar como isso aconteceu. Então, né, vai numa crítica parecida à da Simone também. E eu achei interessante esse ponto, né, que ela fala que as mulheres eram responsáveis por pelo menos, tipo, 60%, digamos, da alimentação. Que é o que eu falei antes, né? Pô, os caras colocam muito valor aí na caça também, como se fosse a única forma de conseguir alimento. Quando não, né? Numa sociedade caçadora-coletora, a parte do coletora também era importante, né? E como ela fala, né? O Engels teorizou aí que a derrocada das mulheres foi nesse momento da criação da propriedade privada. E é uma teoria interessante, mas ela não se sustenta no geral, né? Mas, embora ela critique o trabalho do Engels, a Gerda também pontua coisas positivas que vieram dele. Por exemplo, ele apontou a ligação entre mudanças estruturais nas relações de parentesco e mudanças na divisão do trabalho, por um lado, e a posição das mulheres na sociedade, por outro. Ele mostrou a conexão entre a instituição da propriedade privada, o casamento monogâmico e a prostituição.
Ele apresentou a relação entre a dominação política e econômica pelos homens e seu controle sobre a sexualidade feminina. E também determinando a grande derrota histórica do sexo feminino no período da formação de estados arcaicos, com base na dominação das elites donas de propriedade. Ele deu uma certa historicidade pro evento, né? Ou seja, ele meio que colocou ali um período histórico no qual isso teria acontecido, que é melhor do que achar que sempre foi assim, né? Exatamente, né? Ele foi contra as ideias dos tradicionalistas nesse sentido, né? Então, ela explica que mesmo não tendo conseguido provar suas afirmações, a obra do Engels definiu as questões teóricas mais importantes dos 100 anos seguintes e que a maior parte da produção teórica sobre a questão da origem da subordinação das mulheres teve como objetivo provar, melhorar ou refutar o Engels. E isso foi muito importante, porque rompeu com aqueles argumentos, como a gente falou, né, dos caras que vinham antes, e teve uma grande importância para o movimento feminista, né, porque o ponto da Gerda, obviamente, não tem como a gente diminuir essa contribuição, por mais que ele não tenha conseguido provar essas teorias, até porque ele instigou, ele, enfim, inspirou muitas mulheres, né, a pesquisarem essas questões. E sim dizer que essa teoria sozinha não serve para explicar, né, toda a origem da nossa opressão. Então, na página 115, ela diz: chamando atenção para o conflito sexual forjado na instituição, ao emergir das relações de propriedade privada, ele reforçou a conexão entre a mudança socioeconômica e o que hoje chamaríamos de relações entre gêneros. Definiu assim o casamento monogâmico formado na sociedade do início do Estado como a submissão de um sexo pelo outro, a proclamação de um conflito entre os sexos desconhecidos por completo, até então em épocas pré-históricas. Ou seja, ele já trouxe aí, né, umas questões bem importantes, porém também uma outra crítica que ela traz, assim, essa questão do antagonismo entre os sexos, que é da teoria do Engels, né, que ficou muito presa à ideia da relação entre classes, né, então comparar a relação entre os sexos com a relação entre classes, obviamente, já que o Engels falava bastante disso também, o que segundo a autora seria um erro e que hoje em dia as teorias feministas já estão mostrando que não é bem assim, então ela também faz essa crítica, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante, assim, ele traz várias questões, ainda mais se você pensar que foi um livro tão antigo, né. Com certeza. Não, ele traz vários pontos interessantes, tipo essa questão do casamento, até mesmo da prostituição, né, como ela falou. Porém, realmente, ele também criou este grande problema que foi que os marxistas e várias feministas marxistas até hoje, né, valorizam muito essa questão da classe social, como se só ali a criação da propriedade privada, tipo, né, o capitalismo, depois o embrião do capitalismo, né, fosse a única explicação para a opressão das mulheres, né. Isso é uma coisa que a gente sempre critica, né, no marxismo e no feminismo marxista até, né? Que se valoriza muito essa questão econômica e de classe mesmo, né? E coloca as relações de gênero como se fossem iguais às relações de classe, né? E não é bem assim. Existem certas diferenças aí, galera. Então, eu acho importante ela pontuar isso, mas é muito interessante ela pontuar, né? Como o Engels quebra com essa questão dos tradicionalistas. E isso foi muito importante, como a Lê comentou, principalmente para a época. Aí depois do Engels, ela vai falar do Lévi-Strauss e o tabu do incesto, que é o antropólogo, né? Se vocês provavelmente já devem ter ouvido esse nome, ele é um antropólogo bem famoso. Então ela vai criticar também o Lévi-Strauss, porque, né, ela gosta de criticar todo mundo, aquela... Na verdade, é assim mesmo, né, gente? Tem que criticar, principalmente homem, aquela... Mas é bem interessante, assim, porque ela vai dizer que o antropólogo também oferece uma explicação teórica aí sobre a subordinação das mulheres e como isso foi crucial para a formação da cultura. Mas ao contrário do Engels, o Lévi-Strauss, ele postula um único elemento fundamental com base no qual os homens construíram a cultura. Para ele, esse elemento era o tabu do incesto. Ou seja, né, a proibição dos relacionamentos dentro das próprias famílias. Porque, segundo ele, essa seria a raiz da organização social, já que no momento em que você não pode ter ali, né, sabe, aquela interação bem Cersei e Jaime Lannister, aí você precisa realizar a troca de mulheres, basicamente. Eu tenho aqui uma mulher numa tribo, que é a minha irmã, ou que é minha mãe, sei lá o quê, e tenho que trocar com outra mulher de uma outra comunidade.
né? Porque eu não posso ter relações sexuais e filhos e tal com esta mulher da minha própria comunidade, da minha própria família, né? Essa troca de mulheres seria a primeira forma de objetificação das mulheres, né? De transformar elas em mercadoria. Então, seria ali o início da subordinação feminina. Mas ele também vê esse tabu como algo positivo e necessário para o desenvolvimento, né? Para a criação da cultura humana. Porque era através dele que os grupos começaram a ser mais pacíficos uns com os outros. Porque era tipo, agora essa mulher dessa tribo vai para outra, e aí eles acabam, tipo, tendo uma paz entre eles, entendeu? Porque meio que expande, tipo, a família. Agora tem uma pessoa da família tal nessa outra família, sabe? E aí não são tudo inimigos. Mas a Gerda critica essa teoria, né? Porque ela não acha satisfatória o suficiente também para explicar a subordinação. A autora vai dizer, né, que segundo Levi-Strauss, né, nessa questão da troca das mulheres, seriam os homens que iriam impor um conjunto de estruturas e relações às mulheres. Mas como e por quê, né? Porque ele não explica isso, né? E aí, por exemplo, era só para criar amizades com as outras tribos, então por que os homens também não eram trocados? Ou as crianças de ambos os sexos? Por que as mulheres teriam que concordar com esse sistema, né? Então, assim como o Engels, o Levi-Strauss também não teria conseguido provar suas teorias, mas ele teve um impacto considerável nas teóricas feministas e fez com que elas passassem a buscar as origens no estudo dos sistemas de símbolos e significados das sociedades. Então ela menciona, por exemplo, o ensaio da Sherry Otner de 1974, onde ela faz uma relação entre as mulheres e a natureza, falando que as mulheres são consideradas mais próximas da natureza do que da cultura, e como toda cultura desvaloriza a natureza, uma vez que se esforça para dominá-la, as mulheres tornam-se um símbolo de um ser de uma categoria inferior. Isso a gente vê até hoje, né, galera? Essa noção de que a mulher é mais próxima da natureza e o homem do racional, sabe? Tipo, enfim, até mesmo das coisas, tipo, das plantas, etc., das suas fases, da lua, enfim, tem toda essa coisa de conexão da mulher com o meio ambiente, etc. Então, na página 121, a Gerda fala: Ortner e quem concorda com ela argumentam com firmeza em prol da universalidade da subordinação feminina, se não em condições sociais reais, pelo menos nos sistemas de significado da sociedade. Opositores desse ponto de vista contestam a alegação de universalidade, criticam seu caráter ahistórico e rejeitam a posição das mulheres como vítimas passivas. E aí é basicamente a posição da Gerda, né, de sempre criticar essa visão super totalizadora das coisas, do tipo, sempre foi assim, sempre existiu o patriarcado, as mulheres sempre foram submissas, as mulheres sempre foram oprimidas por serem, sei lá, mais próximas da natureza, como a Sherry Otner mais ou menos coloca, né? E não é bem assim. É interessante que ela critica isso também, né? Essa universalidade da opressão das mulheres, como se tivesse sempre sido assim e sempre da mesma forma, né? Exatamente. E aí a última teoria, né, que ela vai trazer nesse capítulo é a maternalista, né, que, explicando de uma forma bem simples, seria basicamente aquela teoria que usa essas diferenças biológicas para argumentar que mulheres seriam melhores do que homens, de certa forma, por serem mais maternais, né? Ou seja, que a gente cuida melhor das pessoas, que a gente tem mais empatia e pipipipopopô. Eu só lembro daquela figurinha do WhatsApp da mulher jogando o bebê, assim, tá ligado? Tipo, nossa, meu instinto materno, né? A mulher, tipo, tacando um bebê, assim. Porque, cara, essa teoria, ela tenta ser positiva no sentido de dizer, tipo, olha como a gente é melhor, mas ela ainda se apega a um determinismo que coloca essas características de uma forma inata, né, nas mulheres. Então, assim, ela vai dizer que essa teoria, ela foi utilizada até pelas sufragistas, né, e por muitas mulheres feministas, inclusive, Sim. que também consideravam inevitável a divisão sexual do trabalho baseada nas diferenças biológicas, o que é muito complicado, né, galera? Mas, infelizmente, para muitas feministas, era uma forma de dizer, tipo... Por exemplo, é que nem você tentar argumentar assim, porque uma mulher vai ser uma boa presidente, porque ela tem mais empatia e ela consegue pensar nos outros, blá blá, ao invés de só dizer, tipo, cara, ela pode ser uma boa presidente, assim como ela pode ser ruim, assim como um homem pode ser bom, assim como um homem pode ser ruim, tipo, depende dos objetivos políticos da pessoa, né? Mas tentar justificar
através de uma questão biológica mesmo, né? E eu fico pensando, tipo, gente, sério. É bizarro, né? Porque Sim. você coloca essa coisa do, tipo... Sabendo, né, que o cuidado que as mulheres fazem e tudo mais é tão instrumentalizado contra a gente, é tão usado contra a gente, sabe? Até aí, né, que tava todo mundo falando sobre isso aí, que foi o tema da redação do Enem e tudo mais. Sabendo o quanto isso é instrumentalizado para as pessoas se aproveitarem da gente, eu acho completamente bizarro e absurdo tentar usar isso a nosso favor, sabe? Sim. Tipo, ai, nossa, vocês cuidam melhor? Ah, tá, então quando alguém da família ficar doente, quem vai ter que cuidar são vocês, tá ligado? Exatamente. É muito isso, assim, na época das sufragistas, enfim, bem no início lá do feminismo, realmente muitas vezes elas usavam esse tipo de argumento pra tentar convencer, por exemplo, os homens a darem o voto, sabe? Tipo, não, as mulheres têm que votar porque elas são mais maternais, elas entendem mais das coisas, têm mais empatia, então elas vão conseguir cuidar, por exemplo, do povo, da mesma forma que elas cuidam ali da família, sabe? Então tinha muito esse viés. E realmente, hoje a gente sabe que ele é bem problemático, né? E ela até cita ali, né, algumas teóricas como a Elizabeth Cady Stanton e tal, que era bem dessa época do sufragismo mesmo. É complicado, tipo, é claro que é uma visão diferente da tradicionalista, mas se você pensar, vai pelo mesmo lado do determinismo biológico, né? Exatamente, só usa pra defender que não, na verdade as mulheres precisam de direitos, Sim. mas no fim das contas acaba nos prejudicando também, sabe? Porque reforça ainda, por exemplo, essa questão, o lado maternal, né? E daí também reforça a questão de que, toda mulher nasceu pra ser mãe, tipo, acaba ainda nos prendendo nesses estereótipos. E Sim. também é isso, como eu falei, sabe? Não são boas justificativas ou argumentos, porque você coloca numa coisa, tipo... Tem até pra emprego e pra CEO não, porque ela vai saber ouvir todos os lados e ser uma boa líder, porque é assim como ela cuidaria da sua família. Tipo, não, gente, ela pode ser uma boa líder porque ela é tão competente quanto qualquer pessoa que, tipo, estudou, trabalhou e aprendeu e tem as competências pra estar ali, né? Não é porque, ai meu Deus, ela é mulher e ela tem um instinto materno, né? E aí, a Gerda vai falar que essa visão, ela vem do antropólogo, do Barhofer. Que é o que eu citei antes, o do Engels. É um antropólogo suíço, né, que seguiu uma linha evolucionista e darwinista e descreveu vários estágios na evolução da sociedade, seguindo de modo constante do barbarismo ao patriarcado moderno. A sua contribuição foi a afirmação de que as mulheres das sociedades primitivas criaram cultura e que existe um estágio de matriarcado que tirou a sociedade do barbarismo. Então, justamente essa ideia de que, tipo, a sociedade era bárbara e as mulheres incríveis, maravilhosas, super empáticas e que sabem cuidar dos outros, conseguiram tirar a sociedade dessa barbárie porque elas, né, implementaram esse matriarcado. E é justamente isso que a Gerda vai criticar, né? E na página 126 ela vai falar, então, né? As feministas norte-americanas do século XIX criaram uma teoria maternalista madura com base nem tanto na obra de Bachofen, mas na própria redefinição da doutrina patriarcal da esfera específica da mulher. Ainda assim, há grandes semelhanças entre os pensamentos delas e as ideias de Bachofen, sobre características femininas positivas e inatas. Feministas do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, consideravam as mulheres mais altruístas do que os homens devido aos seus instintos maternais e à sua prática constante, e mais virtuosas por causa do desejo sexual supostamente mais fraco. Elas acreditavam que essas características, que diferente de Bachofen, atribuíam com frequência ao papel histórico de cuidadoras das mulheres, deram a elas uma missão especial: resgatar a sociedade da destruição, da competição e da violência criadas por homens em posição de dominância incontestada. Eu acho interessante essa visão, né? Porque eu acho que a gente já viu em vários lugares e até hoje em dia, com todo esse genocídio horrível também que tá tendo em Gaza, né? Com essa questão da Palestina e tal. Também com a guerra da Ucrânia, com outras guerras que estão acontecendo. Volta e meia a gente também vê aqueles argumentos do tipo, essas guerras só acontecem porque são homens no poder, né? E coisas do tipo. Ou mesmo durante o Covid, eu vi muitas, por exemplo, as pessoas apontarem o fato de que muitos países liderados por mulheres estavam indo muito melhor na gestão do Covid. Acho que a gente até mencionou isso aqui, né?
E ao invés das pessoas pensarem, tipo, nossa, por que será, né? Será que é porque mulheres na política não podem errar, né? Será que elas vivem uma vida... São muito mais cobradas. Onde elas são muito mais cobradas e tal? Ah, não, deve ser porque elas, né, sabem cuidar das pessoas doentes e se importam com as pessoas doentes. Tipo, gente, é óbvio, eu não estou questionando se essas líderes nas suas vidas particulares se importavam ou não com as vítimas do Covid. O meu ponto é muito mais que, tipo... Isso tem muito mais a ver com o fato de que homens podem fazer um monte de merda, como a gente viu no Brasil, né, no caso do Bolsonaro, e saírem impunes, enquanto mulheres não necessariamente. Isso é muito óbvio, né, gente? A forma como a sociedade trata presidentes mulheres, presidentas mulheres e presidentes homens. Com certeza. Você via muitas pessoas tentando argumentar com é porque são mulheres e elas são naturalmente mais aptas a cuidar de um país quando está tendo uma pandemia e blá blá blá. E tipo assim, engraçado, né? Porque só lembram disso, tipo, se o país estiver enfrentando uma pandemia, daí chama as mulheres, então, né? Mas no resto de todas as épocas do mundo, nossa, então não precisa ter líder mulher, né? Seguindo essa lógica. Exato. Ou, como eu falei, né, na questão das guerras, não é só porque são presidentes homens. Não é só a testosterona, sabe? Exato. A guerra normalmente é tipo assim, porque eles querem petróleo, sabe? Exato. Como se não tivesse existido uma Margaret Thatcher da vida, como se não existissem mulheres horríveis também, né? Mulheres também podem ser escrotas, gente. Eu queria essa camiseta. E é isso, assim, eu acho que é bizarro o quanto até hoje as pessoas usam isso, né? Como eu já falei também, pra justificar, tipo, por exemplo, mulheres serem professoras de crianças ao invés de professoras da universidade. E ora que conveniente, professores de universidade ganham muito mais, não é mesmo? É isso, né? Tipo, o mais triste é que, assim, essas feministas de fato queriam a libertação das mulheres, mas infelizmente elas caíam nesse rolê determinista, né, da época. E elas colocavam essas características inatas para todas as mulheres, né? E aceitar isso fez com que elas também não buscassem entender tanto a origem da opressão das mulheres, né? Como fizeram as feministas depois, durante o século XXI. Além disso, elas acreditavam que teria existido uma sociedade matriarcal e elas tentaram buscar evidências que comprovassem isso, né? Como a gente já falou, porque é como se elas conseguissem comprovar isso, que era essa teoria, que nem desse antropólogo e tal, elas conseguiriam ter mais força ainda pro movimento delas, o que faz muito sentido. E eu entendo a busca por isso. O que eu não entendo é a gente reforçar ainda hoje esses estereótipos, tipo, não, existiram sociedades super matriarcais e perfeitas antes do patriarcado, quando já existem diversas comprovações históricas de que não foi bem assim, né? Exato. E aí eu acho que o livro da Gerda é um bom tapa na cara para as pessoas nesse sentido. Mas então, gente, afinal, será que existiram essas tais sociedades matriarcais que nós estamos falando, que essas mulheres queriam encontrar? A resposta bem simples e direta, né, é que não. É isso, né? Ela vai explicar que não há uma comprovação exata, assim, de que existiu uma sociedade na qual as mulheres estavam numa hierarquia, assim, entre elas e os homens, numa posição superior, sabe? Ela diz que as sociedades mais igualitárias foram encontradas entre essas tribos de caçadores e coletores, né, que tinham uma interdependência econômica. E isso é bem simples de entender, porque a mulher, ela contava com os serviços de um caçador para conseguir ali a carne, mas o caçador também precisava do serviço dela para se alimentar, né? Então a autora diz que muitas antropólogas feministas interpretam essa complementariedade como prova de uma igualdade, ou até mesmo de que as mulheres dominavam. Mas não é bem assim, né? Isso não faz bem sentido, porque ainda que os trabalhos fossem complementares, as mulheres como grupo não tinham poder de decisão sobre o que os homens deveriam fazer. Eles tinham trabalhos complementares, mas não quer dizer que a mulher estava dominando ali aquela sociedade de alguma forma, sabe? Elas não controlavam as transações e o casamento, elas não definiam as regras da conduta social e sexual e tal, que são coisas que os homens fazem, por exemplo, no patriarcado, né? Então a gente não pode considerar que elas tinham mais poder do que os homens, sabe? Então, na página 145, ela explica: a universalidade do matriarcado pré-histórico parece nitidamente contrariada por evidências antropológicas. Mas o debate sobre o matriarcado continua, em grande parte porque defensores da teoria do matriarcado definiram o termo de forma vaga o suficiente para incluí-lo em várias outras categorias.
Aqueles que definem matriarcado como uma sociedade na qual mulheres dominam os homens não conseguem citar provas antropológicas, etnológicas ou históricas. Sustentam a teoria com evidências que se baseiam em mito e religião. Outros chamam de matriarcado qualquer sistema social em que as mulheres tenham controle sobre algum aspecto da vida pública. Outros ainda incluem toda a sociedade na qual as mulheres gozem de status relativamente alto. Penso que só podemos falar em matriarcado quando as mulheres têm poder sobre os homens, não ao lado deles. Quando esse poder inclui o domínio público e as relações exteriores, e quando as mulheres tomam decisões essenciais, não apenas para os seus parentes, mas para a comunidade. Pode-se observar que defino o matriarcado como a imagem refletida do patriarcado. Segundo essa definição, eu concluiria que nunca existiu uma sociedade matriarcal. Cara, para ser um matriarcado, as mulheres teriam que ter tido mais poder do que os homens em algum momento. E isso não fica comprovado. Pode até ficar comprovado que elas tinham uma posição importante. Mas não que elas estavam numa hierarquia ali, numa posição superior, sabe? Sim, exatamente. É interessante que ela traz essa questão do conceito, né? Do que é. Então, assim, quando uma pessoa fala... existiram sociedades matriarcais, você tem que perguntar pra ela o que ela entende por isso. Sim. Né? O que ela entende Exato. por matriarcal? Porque, por exemplo, a Gerda traz, tipo, existiram sociedades em que as mulheres tinham mais status. Isso não é o suficiente pra você dizer que era uma sociedade matriarcal, sabe? Hoje em dia também tem muitas mulheres que têm um alto status na sociedade. Tem mulheres que são famosas, tem mulheres que são extremamente ricas. Então, se daqui a muitos anos um historiador visse e olhasse, lá em 2023 tinha uma cantora chamada Taylor Swift que tinha muitos fãs. Quer dizer que era um matriarcado. Exatamente. E que enchia estádios de mais de 70 mil pessoas em diversos shows. E, nossa, naquele ano também o filme mais assistido foi de uma diretora mulher. Eu ia falar isso, no mesmo ano da turnê da Eras Tour, foi o ano do filme da Barbie. E a outra turnê muito famosa também foi de uma cantora chamada Beyoncé. Claramente era um matriarcado. Exato. Tipo, você entende que depende da lógica do olhar. Depende do que tem, você né? tá chamando de matriarcado, né? Porque em algumas sociedades, por exemplo, as mulheres poderiam ser muito cultuadas como deusas, e ela vai entrar nisso depois nos capítulos mais pro fim do livro, no qual ela vai falar sobre a religião, deusas, etc. Então, assim, ok, existiam sociedades nas quais a mulher foi super valorizada como a pessoa que dá a luz, cria a vida, uau, é uma deusa da fertilidade, mas isso não quer dizer um poder real naquela sociedade, né? Assim como, por exemplo, né, que o Engels vai falar que a sociedade era matrilinear antes da criação da propriedade privada. Porque isso, não tinha como saber, por exemplo, se o homem, se ele era o pai, né, do filho ou não. Porque, gente, todo mundo era não monogâmico. Aí naquela época não precisava ter as discussões do Twitter, devia ser muito bom, cara. Devia ser ótimo. Nasci na época errada, Letícia. Tudo bem que eles viviam só, tipo, até os, 20 anos. Nasci na época errada. Não. Mas tipo assim, que ele vai falar que daí as sociedades eram matrilineares, porque você só sabia a linhagem, tipo, da família a partir da mulher, né? Antes do casamento monogâmico, da propriedade privada. Você não sabia qual era o pai de qual criança. Então Bons as crianças tempos. eram mais criadas coletivamente, etc. Mas isso não significa que as mulheres tinham todo o poder e estavam sendo colocadas numa posição superior à dos homens, sabe? Ou que elas conseguiam usar isso, né, pra ter poder, necessariamente. E é interessante, assim, como ela traz até essa questão também de, por exemplo, isso não quer dizer que todas as sociedades eram da forma que a nossa é, né, com esse tanto de violência e tudo mais. Que tinham sociedades mais igualitárias, que tinham sociedades com mais cooperatividade, né, e com complementariedade, acho que é a palavra. Exato. Entre os trabalhos, né, a divisão sexual dos trabalhos e tal, mas que, de novo, pelo menos dentro da concepção da Gerda Lerner, que é a que a gente tá seguindo aqui, né, obviamente, isso não quer dizer que eram sociedades matriarcais. Então... Exatamente, galera. Desculpa acabar com o sonho aí. Aquela... Exato. Desculpa acabar com essa ideia aí, mas realmente eu também não considero isso, né? E eu acho que é importante ter uma visão bem realista, porque senão a gente vai considerar sempre essa ideia de que antes do patriarcado existia o matriarcado. E como eu comentei, isso é uma visão muito
maniqueísta na minha concepção, sabe? Porque parece que só consegue existir um dos dois, é isso. Homens e mulheres não conseguem viver em uma certa igualdade, sabe? Numa cooperação mútua. Tem que ser alguém dominando alguém. Se não for o patriarcado, tem que existir um matriarcado. Tipo. E também é uma visão que, como eu falei, né? Foi usada pra justificar essa visão, né, da galera maternalista, de que, tipo, porque daí o matriarcado tirou a barbárie do mundo. Eu acho que é muito romantizada também. Eu acho que esse é o meu ponto. Muito romantizada, exato. E aí, por último, para dar um exemplo, né, disso que ela tá falando, a autora vai falar sobre uma sociedade que geralmente é utilizada pelas pessoas para justificar a teoria de que teria existido um matriarcado antigamente. E ela vai falar, então, sobre um lugar chamado... Eu vou tentar pronunciar isso, tá, gente? Desculpa. Çatal Höyük. Çatal Höyük. Que fica na atual Turquia. E esse era um assentamento urbano neolítico, onde moravam cerca de 6 a 8 mil pessoas. Ou seja, era tipo uma cidade antiga da época, né? Antes de Cristo, muito tempo atrás. E normalmente as pessoas citam esse lugar porque durante as escavações feitas pelo James Millard, né, foram encontradas muitas ossadas de mulheres, o que é um pouco peculiar, né? Porque encontraram mais ossadas de mulheres do que de homens. E algumas estavam pintadas com ocre vermelho, o que poderia ser um sinal de um status alto na sociedade. E além disso, eles encontraram umas pinturas que pareciam indicar que as mulheres também participavam das caçadas. E por conta dos achados, né, desse cara, eles deduziram que a organização era comunitária e matrilinear. Mas, na verdade, a Gerda vai comentar que outros estudiosos já duvidaram dessas suposições. E aí aqui também entra todas essas... É isso que a gente falou, né? Por exemplo, eles viram que elas foram enterradas de uma forma que parecia que elas eram mais sagradas. Então isso poderia indicar status na sociedade. Mas aí depois entraram outros estudos que diziam, tipo, talvez não seja bem assim. Porque na verdade foi meio suposição, sabe? Tipo, tinha mais ossadas de mulheres do que de homens. Ok, isso pode indicar algumas coisas, e é peculiar mesmo. Mas não necessariamente que as mulheres estavam numa posição superior. Ou, por exemplo, essa questão que elas eram enterradas com uma pintura diferente. Claro, pode significar que era porque elas eram, sei lá, mais especiais. Mas a gente não tem certeza, sabe? É tudo meio circunstancial. Tipo, ok, tem coisas que dá pra notar umas diferenças entre... as coisas que eles encontraram ali entre homens e mulheres, mas não necessariamente isso significa que as mulheres tinham o poder. Então ela deixa claro que esses achados foram sim importantes, claro, e que parece haver evidências de uma matrilocalidade e de um culto a deusas femininas, né, as deusas mulheres. Mas isso não significa que elas tinham necessariamente o poder, né, econômico, social, etc., naquela sociedade. Como ela diz, os achados de Millard são importantes, mas os seus achados devem ser considerados com cuidado. É isso, mesmo tendo encontrado todas essas coisas durante as escavações, não sei se tem também como provar isso, sabe? Parece bem difícil. Então, na página 64, a autora conclui: ainda assim, Çatal Höyük nos fornece evidências sólidas da existência de algum tipo de modelo alternativo ao patriarcado. Acrescentando-se isso a outras evidências que citamos, podemos afirmar que a subordinação feminina não é universal, mesmo que não tenhamos provas da existência de uma sociedade matriarcal. Porém, as mulheres, assim como os homens, têm grande necessidade de um sistema explicativo que não apenas nos diga o que é e por que é assim, mas que também nos ofereça uma visão alternativa do futuro. E daí aqui eu acho que tá o ponto principal, né? Esse exemplo, ele mostra como as comunidades, elas eram bem mais complexas, às vezes, do que a gente imagina. E como muitas vezes as mulheres até tinham um destaque naquelas sociedades antigas, mas isso não quer dizer que existia um matriarcado no sentido de uma sociedade na qual as mulheres dominavam os homens, sabe? Sim. Mas também mostra que não foi sempre a mesma coisa que é hoje em dia, sabe? Que não é, como ela fala, universal e desde sempre a opressão feminina. Pra mim, como eu sou completamente leiga no assunto, assim, né? Por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre essa sociedade e tal. Eu acho que é interessante, no geral, saber que existiam outros formatos de sociedade. Tipo, eu acho que isso por si só, mesmo que não seja esse matriarcado super romantizado, lindo e perfeito que as pessoas buscam,
Eu acho que isso já dá um certo... um interesse, assim, sabe? De entender mais, porque... E já mostra o quanto o patriarcado foi um sistema criado, né? Como a gente sempre fala aqui, que ele não surgiu do nada. E como existiram outras alternativas antes dele, sabe? Então eu acho que, de qualquer forma, essa sociedade que ela traz aqui, que foi super legal essa parte do capítulo, eu achei super interessante saber mais sobre, assim, como eu falei, eu sou leiga, então qualquer coisa que me contou sobre esse assunto, eu fico, uau! Talvez pra quem estuda história, isso seja tipo, nossa, super já conhecia, tipo, eu acho que pra mim, pelo menos, foi algo, tipo, interessante pra ter essa noção, assim, sabe, de tipo, olha, existiam sociedades diferentes, talvez não é aquilo que as pessoas queriam, né, que existisse, tipo, nossa, que as mulheres eram super poderosas e deusas e tinham muito poder, sabe? Eu acho que isso é uma romantização mesmo, como você comentou. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um exemplo interessante. Então é bem legal que ela termina o capítulo com isso. E é isso, assim, já é um capítulo que tem muita coisa, gente. Tipo, então, assim, ele é longuinho, viu? E é denso. E tem várias teorias, tem várias áreas. Fala tanto de Simone de Beauvoir, quanto de Engels, quanto de antropólogos e Levi-Strauss. E depois termina trazendo essa questão da arqueologia até, né? De sociedades antigas que foram descobertas e tal. Então, acho que já mostra muito do que vem por aí, né? Nos capítulos da Gerda. Mas eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado também, gente. Sim, espero que vocês tenham gostado. E é isto. Próximo episódio vai ser sobre o segundo capítulo. Nós vamos continuar aí a leitura do livro. Eventualmente vamos trazer alguma convidada, fazendo uns episódios diferentes, né? Falando sobre esses assuntos. Mas agora, no começo, vamos ficar aqui primeiro no livro e tal. Pois a gente até já recebeu algumas propostas, né? A gente comentou no último episódio sobre, se você é historiadora e você quer vir participar. Já temos algumas propostas, então tá bem interessante. Sim. Vamos ver aí para os próximos. E é isso. Em breve vamos lançar aí o primeiro episódio do Mais Pessoal que Político. Spoiler, eu vou estar falando sobre um golpe financeiro que eu tomei este ano de um boyzinho que eu estava me relacionando, infelizmente. E vai vir aí a história completa e depois outras histórias também. É só assinar lá no Substack ou no Apoia-se. E obrigada por ouvir até aqui. Avaliem, né, no Spotify. Avaliem, dê 5 estrelas. Deixem suas opiniões. Agora no Spotify você pode responder uma perguntinha. A gente vai deixar ali uma pergunta e você pode responder, pode deixar seu comentário sobre o que você achou do episódio. Avalie, compartilhe com quem gosta de saber mais sobre a história das mulheres. Nos siga no Instagram, @pessoalpolítico, e conheça esse novo projeto, né? Apoie nosso trabalho para também ajudar a Isabela a se recuperar desse golpe financeiro. Por favor, galera. R$10, apenas R$10 por mês, você terá acesso a essa e outras fofocas. Entre em apoia.se/pessoalpolítico, entre no nosso Substack, o link está lá no Instagram, que é @pessoalpolítico, estão todos os links. E você pode ficar sabendo mais sobre esse projeto, ficar por dentro. E é isso. Avalie, compartilhe, siga a gente se você ainda não seguir. E até a próxima. Espero que tenham gostado desse episódio. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.